Olá, eu sou a Lara da Almeida, seja bem-vinda ao meu canal. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito de 10 estratégias que podem auxiliar, que irão auxiliar o adulto com TDAH. Vamos juntos? Então, como eu já falei para vocês em outros momentos, o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, onde os sintomas devem estar presentes desde a infância. Então, se você tiver dúvida, quiser entender um pouquinho melhor, tem outros vídeos, tem um vídeo específico só falando sobre os sintomas do TDAH, mas o que acontece? Em 60% dos casos, a criança ou adolescente, ela vai continuar, permanecer com esse transtorno na vida adulta, tá? Então, hoje eu vou falar um pouquinho das estratégias para você, que é adulto, poder melhorar a sua qualidade de vida, e em consequência da sua família, das pessoas ao seu redor. Eu escuto com bastante frequência, a gente tem dados na literatura, então, que o adulto com TDAH, ele tem uma dificuldade muito grande em continuar os estudos ou a vida acadêmica, cursar o ensino superior, vai ter uma série de dificuldades em relação a isso, vai ter uma série de dificuldades em relação a se manter no emprego, a se manter em relacionamentos estáveis, vai ter dificuldade porque, pela questão da impulsividade, o adulto com TDAH acaba se colocando em riscos, Então, tem algumas dificuldades que a gente já sabe, porque ela é recorrente, tanto na minha experiência aí de trabalho no dia a dia, mas também com relatos aí já em pesquisas, já está muito bem descrito. Então, eu vou trazer algumas estratégias para ajudar, para te ajudar em relação à rotina, ao dia a dia. Por quê? Porque você melhorando a sua organização, o dia a dia, as suas tarefas, por consequência vai melhorar o relacionamento tanto no trabalho quanto nos relacionamentos pessoais, afetivos, etc. Tá? Então vamos lá, eu vou descrever essas estratégias e tentar orientar aí como é que vocês podem e devem fazer para ir implementando no dia a dia, na rotina de vocês. Então a primeira estratégia, que é muito simples, no entanto, às vezes vocês têm bastante dificuldade para colocar em prática, é manter uma agenda, Então, ter uma agenda, mas ter uma agenda que de fato seja utilizada por vocês. Então, decidam se vai ser uma agenda física ou vai ser uma agenda virtual, Hoje em dia a gente tem muita facilidade, os próprios celulares têm uma série de funções aí, tem agenda, tem aplicativo, enfim, é muito fácil da gente ter acesso, Pode ser física ou pode ser virtual, mas estabeleçam como uma prioridade, porque eu preciso ter agenda, mas eu preciso consultar a agenda e mais do que isso, eu preciso planejar essa agenda. Então a primeira coisa é, se utilizem de uma agenda, mas de verdade, Tenha essa agenda e faça o uso dela, tá? Então como é que vocês vão fazer, Então o segundo passo é o seguinte, vocês precisam tirar 10 minutinhos do dia de vocês para organizar o dia de vocês, ou vocês podem pensar a organização semanal. Pode pensar uma organização semanal, mas só que a gente vai ter que ir revendo no dia a dia. Por quê? Porque você pega esses 10 minutinhos aí do início do seu dia ou na noite anterior e vocês vão listar de 2 a 5 tarefas, não mais do que isso, tá? Não mais do que 5 tarefas. Por quê? Porque não vai conseguir cumprir. Vocês não vão conseguir cumprir, mais de 5 tarefas naquele dia, e aí não vai adiantar. Então, de 2 a 5 tarefas que vocês precisem cumprir no dia, para o dia seguinte. Então, tenha a agenda com o objetivo, de fato, de utilizá-la. Liste essas atividades aí de 2 a 5 atividades e, em seguida, reveja essa atividade na noite anterior. Então, assim, pensei a atividade que eu preciso fazer. Amanhã eu preciso pagar a conta, eu preciso ir ao mercado e vou fazer atividade física, Então eu tenho essas 3 atividades, quais são os horários que eu preciso cumprir. No dia anterior eu vou lá dar uma olhada se de fato eu consigo, se eu vou precisar remanejar, se vai ter alguma atividade diferente no trabalho. Então eu dou uma olhadinha um dia antes, verifico quais são as atividades, já penso se serão possíveis para eu organizar para que eu possa cumprir essas atividades.
Lembre-se, no máximo 5 atividades. O quarto passo que vocês terão que fazer: vocês vão ter que olhar dessas 3 atividades. Eu preciso pagar conta, eu preciso ir ao mercado, eu preciso fazer atividade física. Tá, dessas 3 atividades, quais delas me dão mais prazer? Então, vai ser mais provável que eu cumpra. Então, por exemplo, pagar conta é simples, eu faço tudo pela internet, então eu sei que eu vou conseguir fazer sem grandes problemas. E ao mercado também eu não tenho grandes problemas. A atividade física, por exemplo, para mim é uma atividade que eu tenho muita dificuldade, que eu sempre acabo colocando outra atividade no lugar, enfim, é uma atividade que eu costumo procrastinar. Então, vocês vão fazer o seguinte: eu tenho as 3, nesse exemplo, eu tenho essas 3 atividades programadas. Eu já sei que a atividade física, para mim, é a atividade que eu vou ter mais dificuldade, que eu vou colocar mais obstáculo ou mais barreira para fazer. Então, eu vou ter que organizar de uma maneira que facilite para que eu faça essa atividade. Então, por exemplo, se eu já sei que a atividade física é uma atividade que normalmente eu acabo pulando, eu acabo priorizando outras atividades porque eu não tenho muito interesse, eu já vou prever isso no dia anterior, Vocês precisam ter clareza. Olha, dessas atividades que eu tenho, olha, essa que eu menos gosto, essa que geralmente eu cumpro menos, eu procrastino, então eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar essa atividade num horário que eu sei que vai ser mais fácil. Por exemplo, se eu tenho dificuldade para acordar, eu não vou colocar atividade física 8 horas da manhã, porque vai ser a primeira coisa que eu vou pular no meu dia. Então eu vou perder a hora e falar, perdi a hora mesmo, mas da atividade física eu vou fazer outra coisa. Ou se eu tenho muita dificuldade para sair do meu trabalho, pelas questões da dinâmica do próprio trabalho, eu não vou colocar atividade física depois do trabalho. Por quê? Porque eu vou atrasar lá no trabalho, eu vou estar cansada e não vou fazer, tá? Então, já observem, no dia anterior, vocês já têm as atividades, vocês já sabem qual vai ser a atividade que vai demandar mais de vocês, no sentido de que eu vou ter que ter mais força, ter que me empenhar mais para realizar. Então, eu vou colocar no momento estratégico. E aí, na noite anterior, eu já vou pensar, não, eu não vou colocar ela cedo porque eu não acordo cedo, E se eu não acordo cedo, eu já vou pular essa atividade, tudo bem? Então, ter clareza das atividades que eu tenho que fazer, mas de quais eu tenho mais dificuldade em cumprir. Então, o quinto passo, além de vocês pensarem dessas atividades, até 5 atividades que vocês precisam cumprir no dia anterior, planeje as outras atividades de rotina também, como, por exemplo, as refeições. Então, assim, coloca lá mais ou menos o horário das refeições de vocês, ou o horário do trabalho, os horários fixos que vocês tiverem. Então, eu entro no trabalho, quem tem horário fixo para entrar no trabalho, que tem horário fixo para o estudo, coloque essas atividades de rotina, fora as atividades, essas de 2 a 5 aí, que são atividades que você tem no próximo dia, que não são atividades recorrentes, coloque também aquelas atividades que são recorrentes, que são os horários das refeições, o horário que você entra ou sai do trabalho, ou o horário que você entra e sai do estudo, tá? Lógico que isso é pra gente organizar de um modo geral. A gente tem que ter flexibilidade, nem sempre vai ser naquele momento exato. Só que a gente tendo essas atividades do dia a dia já planejadas e já organizadas aí na agenda, vai te ajudar bastante também. O sexto passo, e aí começa a ficar um pouquinho mais difícil para vocês. Vocês têm que pensar e começar a internalizar que se você estabeleceu a agenda, se você conseguiu observar no dia anterior, colocou as tarefas que precisam ser feitas, se você já sabe quais são as tarefas que você vai ter mais facilidade, a que você tem menos facilidade, a que você precisa investir mais energia ou menos energia, você já sabe tudo isso, porque já organizou nesses passos aí que eu fui falando com vocês. Então, o próximo passo, o sexto passo, será que você vai considerar que de fato você vai fazer essa atividade, mesmo que seja muito desconfortável, muito difícil, que demande muito de vocês, tá? Então aí, de fato, a gente já começa uma estratégia que demanda um pouco mais de vocês, porque até então era organizar, colocar no papel, visualizar, pensar a melhor estratégia, e aí agora, nesse sexto passo
Eu já sei quais são as atividades, eu já sei quais serão os meus maiores desafios. Mesmo assim, eu vou considerar que eu farei essa atividade, porque eu já me organizei e eu tenho condições de fazer. Independente se você estiver no clima para isso ou não, se você estiver feliz demais, se você estiver triste demais, enfim, se você tiver qualquer outro sentimento ou desejo que te impulsione a procrastinar ou a colocar outra atividade no lugar, enfim, que você de fato se disponibilize a fazer, já que você planejou tudo isso até aqui. Então, o sétimo passo, né, para aqueles, ou a sétima estratégia, para aqueles que se sentem familiarizados com a internet, que têm acesso, que se sentem seguros, é utilizar o débito automático para suas contas. Por quê? Porque é muito comum, a gente escuta muito no dia a dia, que a pessoa esqueceu de pagar a conta, pagou atrasado, pagou juros, né? O parceiro cobra, a empresa cobra, as relações na família ficam complicadas porque aí corta a luz ou esquece de pagar a água, enfim. Para aqueles que estão habituados aí com os meios eletrônicos, utilizem débito automático, porque isso vai facilitar muito a vida de vocês e vai diminuir muitos conflitos também. Oitava estratégia. Essa também demanda um pouquinho mais de vocês e para isso vocês precisam ter percepção, né, de como é que tá a vida de vocês, do que é possível. Por quê? Pela própria questão relacionada ao transtorno, como que está relacionada à hiperatividade, à impulsividade, o adulto vai ter essa agitação mental. Então é muito comum, vocês pensam muito rápido, vocês pensam muitos projetos, vocês começam muitas atividades. Então, quando vocês forem pensar ou receber instruções para começar um novo projeto, uma nova atividade, de fato reflitam se isso vai ser possível, se nesse momento vocês vão conseguir começar esse novo projeto e terminar, ou se vocês conseguem terminar um projeto ou atividade que vocês estão fazendo nesse momento, que vocês colocaram à disposição para cumprir nesse momento, antes de aceitar um novo projeto. Então isso pode ser, por exemplo, no trabalho de vocês. Então, para quem trabalha, sei lá, com vendas, com comércio, eu estou em negociação com o cliente, tá no caminho, ainda não fechei o negócio, ainda precisa de alguns atos, mas eu já começo com outro, e aí eu largo aquele no meio, e depois eu não fecho nem com um, nem com o outro. Ou se eu sou estudante, né, aqui, quem é estudante, começou a faculdade, tá ali envolvida, tá tendo que planejar, enfim, trabalhar em cima, né, das possibilidades daquele curso, estudar, etc. E aí acaba se interessando por uma outra atividade ou aceita um trabalho novo, enfim. Aí aceitou esse trabalho novo, não vai dar conta nem de concluir a faculdade, nem de fazer os trabalhos da faculdade, prova, e nem resolver as questões do trabalho, enfim. Pensem, né, vocês, ao receberem uma nova proposta ou ao imaginarem uma nova atividade, se vocês vão conseguir concluir aquela que vocês estão envolvidos no momento, porque essa é uma das maiores dificuldades que vão causar uma série de problemas para vocês, tanto no trabalho quanto nos relacionamentos pessoais. Então, recebeu uma proposta ou imaginou uma nova atividade, tá, e essa atividade que vocês estão fazendo nesse momento, dá para concluir? Ou preciso de mais 10 dias para concluir? Então, se organizem. Daqui 10 dias eu consigo concluir isso e eu posso começar uma outra, tá bom? Nona estratégia verifiquem as contas, documentos, e-mails de vocês. Verificou, chegou a correspondência em casa, aquilo que não serve, aquilo que é propaganda, que você não precisa mais, jogue fora. Aquilo que você precisa, organize numa pasta, organize em algum lugar, porque isso vai facilitar muito essa rotina, né? Hoje está tudo muito mais virtual, então aqui quem está me ouvindo, pensa aí, como é que está a sua caixa de e-mail? Como é que está o seu e-mail particular? Como é que está o seu e-mail de trabalho? Tem 100 e-mails lá que você ainda não olhou, que você olhou um, pulou os outros, com propaganda junto, com outras coisas que não tem interesse?
precisa organizar, porque essa organização, né, até visual, lá quando você abriu a sua caixa de e-mails, você já sabe o que é prioridade. Coloca lá numa pastinha, organiza. Quanto mais organizado o ambiente externo, melhor será para você, porque a sua agitação mental ela é grande, né? Então, se eu tenho muito estímulo, se eu tenho um ambiente que não está em ordem, né? Se eu chego para trabalhar e aí eu preciso responder todos os meus e-mails, mas lá tem 20 propagandas, tem e-mail que eu já olhei, não arquivei, não sei mais se eu preciso responder ou não preciso, eu vou perder tempo, eu vou me perder nas atividades. Então eu vou olhar alguma coisa que não era prioridade nesse momento, eu vou perder aquilo que era prioridade, que eu preciso responder com urgência, porque eu não tenho uma organização ali, nem nos meus documentos pessoais, nem nos documentos de trabalho, nem na mesa de trabalho, que a gente costuma dizer muito para as crianças, né? Eu faço orientação aos pais. Quando a criança com TDAH for estudar, a gente deixar o ambiente mais neutro possível, a mesa com menos estímulos, então menos material, tirar todos os brinquedos de perto, deixar aquele momento só aquela atividade que ela precise para fazer o uso, para concluir a tarefa de casa, por exemplo. Então a mesma coisa vai servir para o adulto, quer dizer, se eu tenho uma mesa, se eu consigo manter a mesa organizada, com menos estímulos possíveis, né? Com espaço de fato ali para eu sentar e conseguir produzir, eu vou produzir muito melhor. Isso serve para todos nós, né? Para qualquer ser humano. Mas para você que está me ouvindo, que é adulto, que tem TDAH, que tem muito mais dificuldade, que vai demandar uma energia muito maior de parar, ficar e permanecer concentrado na atividade, então vocês precisam se livrar mesmo desses estímulos distratores. Tá? Então, assim, caixa de e-mail, tentar manter o mais organizado possível. Recebeu, sentou, então, em vez de abrir tudo, então chegou, olhou para os e-mails, você já sabe o que é propaganda, o que não é. Já tira, limpa o que não serve e a partir daí começa a abrir e verificar o que você precisa, o que você vai fazer no dia. A mesma coisa a correspondência em casa. Chegou a correspondência, não vai abrindo tudo. Pega tudo, tem propaganda, tem não sei o que, tem uma coisa que não veio no seu nome, separa aquilo, joga o que não precisa e fica realmente com aquilo que precisa, e aí você vai olhar e organizar. A última estratégia, que também imagino que seja um pouco mais complicada. Então, se vocês já sabendo, todo mundo sabe, né, de um modo geral, o que gosta de fazer, o que não gosta de fazer. Vamos pensar em tarefa em casa, para quem precisa ajudar na organização da casa. Cada um vai ter, olha, eu prefiro lavar a louça, fazer comida de jeito nenhum. Ou eu prefiro arrumar o guarda-roupa, arrumar as coisas, ao invés de levar o lixo para fora. Tô falando de tarefas bem simples aí, por exemplo, do dia a dia de uma organização de uma casa, né? Que a maioria das pessoas tem que fazer ou faz, de um modo geral. Então, eu detesto lavar louça, por exemplo. Então, eu faço qualquer outra coisa, que eu procrastino. Quando eu chego para lavar a louça, eu tô com a pia cheia de louça, né? E aí vai demandar muito mais de mim. Então, comece fazendo um pouquinho dessa atividade todo dia, né? Eu detesto lavar louça, mas eu tenho que lavar a louça da casa, essa é a minha tarefa. Então, por exemplo, você tem uma atividade da faculdade ou do trabalho para fazer. Todo mês eu preciso fazer um relatório final, entregar um relatório final lá de equipe para o meu gestor, etc. Então, o que acontece? Se vocês já não gostam da atividade, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer todas as outras e deixar aquela para o final do mês. Então, para a gente não fazer isso, para vocês não fazerem isso, a indicação é que vocês façam um pouquinho desse relatório 10 minutos por dia. Então, já sabe que tem que fazer um relatório final. Começa, porque a dificuldade maior, né, para vocês que tem essa dificuldade aí em iniciar e terminar a tarefa, que acaba procrastinando muito, é iniciar. Se vocês iniciarem e permanecerem de 10 a 20 minutos na tarefa indesejada, vocês vão perceber que vocês, de um modo geral, depois da primeira, segunda ou terceira vez, vocês vão iniciar e vão acabar terminando a tarefa. Então, essa última estratégia é a seguinte: eu tenho uma atividade que demanda muito de mim, que é muito cansativa,
que não é nada prazerosa, porque eu preciso investir muita energia ali para me concentrar, para permanecer, que eu acabo me sentindo muito cansada, então eu peço, né, que vocês comecem aí e depois vocês venham me contar, que vocês iniciem essa tarefa, pelo menos 10 minutinhos por dia. Então assim, eu detesto ter que fazer esse relatório mensal, mas todo dia eu vou pegar um pouquinho, 10 minutinhos, e começar a iniciar a tarefa. Aí cada um vai pensar aí na atividade que vocês têm mais dificuldade, para quem tem dificuldade em fazer exercício físico. Então fala, eu vou pegar e vou começar, vou fazer uma caminhadinha de 10 minutos, eu vou fazer 10 abdominais, 10 flexões de braço, eu vou fazer 10 minutinhos daquela atividade. Por quê? Fazendo um pouquinho, normalmente se você conseguir ficar de 10 a 20 minutos na atividade, é muito provável que você consiga terminar essa atividade, porque a dificuldade maior é de iniciar. Então se eu inicio e falo, eu vou ficar 10, 20 minutinhos, geralmente vocês com o treino, não demora muito tempo, vocês conseguem finalizar a atividade. Tentem colocar em prática pelo menos algumas dessas estratégias aí que eu passei para vocês. Depois voltem aqui, me contem pra gente conversar o que foi mais fácil, o que foi mais difícil. Claro que tem algumas estratégias aí que serão muito mais fáceis pra gente colocar em prática, para fazer no dia a dia, ou pelo menos para exercitar, e outras que serão mais difíceis. Então vejam aí para vocês quais serão as mais fáceis, quais vocês acham que vai ser mais difícil, e começa a colocar em prática devagarinho. Começa com 2, 3, né? Começa com a organização da agenda, começa organizando seus e-mails, correspondência, começa com as mais simples e depois vai passando para as mais complexas, né? E aí voltem aqui para me contar como é que vocês conseguiram, se vocês acharam outras estratégias aí no meio do caminho, se de repente vocês perceberam que no primeiro momento vocês acharam que ia ser muito difícil, mas que depois acabou não sendo tão difícil, ou ao contrário, que vocês achavam que ia ser muito mais fácil, mas que quando vocês foram colocar em prática, né, quando começaram a tentar de fato, vocês perceberam que foi muito mais difícil do que vocês imaginavam. Então, voltem aqui para comentar comigo, para tirarem dúvidas, sugestões, enfim, fiquem à vontade e encaminhem esse vídeo para outras pessoas, para os amigos de vocês que vocês imaginam que possam se beneficiar com essas informações que eu acabei de trazer para vocês. Até a próxima!